Fala minha galera, beleza? Tudo na paz? Pessoal, professor Lucas Mansueto aqui. Nosso vídeo de hoje nós iremos trabalhar com o seguinte conteúdo: backup. Pessoal, o backup é uma cópia de segurança. Uma cópia de segurança ela é realizada para evitar perdas acidentais de dados. É diferente de apenas uma cópia, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. Pego um arquivo que está no meu HD, por exemplo, e mando para outra pasta do mesmo HD. Isso seria apenas uma cópia. Agora, um backup em si, ele tem a finalidade de ser uma cópia de segurança, ou seja, trazer segurança caso ocorra uma perda eventual de dados, beleza? Nosso primeiro tipo de backup que iremos trabalhar aqui é o chamado backup completo, ou também chamado de backup full ou backup global. A ideia é salvar todos os dados do HD, todos os dados de nossa unidade de disco. Então, esse backup, certo? Ele faz uma cópia total e global desses arquivos. O intuito aqui nesse caso é realmente eu ter a segurança de copiar todos esses dados e não correr risco de deixar nenhum dado de fora. Então essa é basicamente a ideia do backup completo. Importante mencionar que o backup completo ele vai marcar depois, né, em um atributo, porque todo arquivo ele tem um atributo. Então a ideia do backup completo, como vocês podem perceber, ele vai salvar a totalidade dos arquivos e depois ele vai marcar que esses arquivos sofreram backup, certo? Por que, professor? Para que quando eu for criar um outro tipo de backup, por exemplo, um backup incremental, que é o próximo que nós iremos falar, ele consiga perceber os arquivos que passaram por backup e os que não passaram por backup, para evitar, nesse caso, uma redundância, certo? Lembrando que, nesse caso, o backup completo não é aconselhado fazer o backup completo diariamente, já que o backup completo ele armazena uma totalidade de arquivos. Então, imagine, por exemplo, que eu tenho um HD, um SSD, um dispositivo de armazenamento qualquer, de 500 GB aproximadamente. E aí eu faço esse backup completo em um determinado dia, por exemplo, no dia de hoje. Vamos supor, se eu tiver de fazer diariamente, eu teria que fazer 500 GB novamente no dia seguinte, Então, no caso do backup completo, é aconselhado fazer o backup completo em um intervalo de tempo maior. Afinal, ele pega a totalidade dos arquivos, certo? E aí, pessoal, o próximo backup que a gente vai tratar é o backup incremental. Ele serve justamente de incremento para o backup completo. Nesse caso, um complemento a ele. Então, lembre-se, qual é o primeiro passo do backup? É fazer o backup completo. Aqui nós temos, por exemplo, ó, que no dia 1 eu fiz o backup completo aí, ó, de 500 GB. Mas o que acontece no dia 9, por exemplo, durante esse intervalo de tempo entre o dia 1 e o dia 9, novos arquivos foram sendo criados e modificados. Então, vamos supor que 40 GB de arquivos novos ou modificados surgiram. Então, ao invés de eu fazer novamente um backup completo aí para juntar 540 GB, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas o backup desses arquivos que foram alterados ou modificados naquele momento, né? Então, no dia 9 eu vou ter aí 40 GB. Às vezes, professor, aí vamos lá, e no dia 15, novamente, mais arquivos sendo criados, mais arquivos sendo modificados. Então, o que acontece? Aproximadamente 80 GB aí de arquivos, eles foram modificados ou criados nesse intervalo do dia 9 para o dia 15. O que é que vai acontecer? Criar mais um backup incremental. Então, nesse caso, o que acontece? Eu não vou criar um backup completo com tudo isso. Eu vou criar incrementos de backup. Por isso que nós temos a ideia de backup incremental. Uma observação que eu faço para vocês. Pessoal, o backup incremental, ele é rápido para ser criado, mas ele é mais complexo caso você precise fazer uma restauração posteriormente. Por quê? Porque eu primeiro vou restaurar o backup completo, depois eu vou restaurar o primeiro backup incremental e depois o segundo backup incremental. Outra coisa que vocês precisam entender é que o backup incremental ele vai justamente fazer, né, aquela alteração no atributo de arquivo. Por quê? Porque para ele identificar que um arquivo passou por backup, ele vai ter que fazer essa atribuição, porque aí o sistema vai conseguir identificar. O exemplo, como é que o backup incremental vai perceber quais arquivos não estão no backup completo? Porque o backup completo anteriormente já atribuiu que esses arquivos passaram por backup. A mesma coisa o backup incremental 02. Como ele vai saber que o arquivo, nesse caso, um determinado arquivo, ele passou pelo backup incremental 01 e passou pelo backup completo? Porque o atributo ele vai ser marcado em um determinado momento, vai ser feita essa atribuição, e depois que essa atribuição for feita, né,
Aí o backup incremental 02 vai perceber quais arquivos não tem essa atribuição feita e vai justamente, né, copiar esses arquivos aí que estão faltantes, beleza? Então esse aí é o backup incremental, rápido de ser criado, né, mas demorado de ser restaurado, e ele modifica o atributo, certo? Tem até um macete que geralmente a gente fala sobre backup incremental, né? Que ele tem aí o M de marcação. Pronto, então vamos imaginar aí que o incremental aí tem um M de marcação, para você lembrar aí na hora da sua prova, certo? Agora vamos falar sobre o próximo backup. Agora vamos falar sobre o backup diferencial. Pessoal, o backup diferencial, diferente, né? Diferente ao trocadilho do backup incremental, ele é um tipo de backup cumulativo. Cumulativo porque nesse caso ele vai criar, né? O backup vai ser criado com base nos últimos dados do backup completo, certo? Ou até mesmo de um backup incremental. Ele pode também pegar como base um backup incremental. Agora tem um detalhe, diferente do incremental, o backup diferencial, ele não vai remover o atributo de arquivamento do arquivo, aquele atributo que a gente estava conversando logo anteriormente, certo? O que acontece? No caso do backup diferencial, ele armazena mais dados, né, do que o backup incremental, porque a ideia aqui é que o backup diferencial ele vai apenas pegar os arquivos que forem de fato diferente desses últimos backups, nesse caso do último backup completo ou de um último backup incremental. Vamos imaginar aqui esse exemplo aí na tela, ó. Vamos imaginar que exatamente no dia 1º eu tenho aquele backup completo de 500 GB, e aí no dia 9 novamente eu tenho aí esses arquivos aí de 40 GB. O que acontece? Até o momento tá tudo igual o incremental, igualzinho o incremental de boa. Eu gero esse diferencial de 40 GB e depois eu vou gerar o backup diferencial desse dia. E aí no dia 15, novos arquivos foram gerados e aí gerou esses 80 GB. Aí você vai ver agora a diferença. Nesse caso, esses 80 GB que foram gerados no dia 15, ele não vai ser gerado separadamente, porque o backup diferencial ele não marca que os arquivos, não marca o atributo de arquivamento. Então, nesse caso, esses 40 GB anteriormente, ele vai ser somado com esses 80 GB. Então, nesse caso, teremos um backup diferencial de 120 GB. Ou seja, porque nesse sentido, o único backup que nesse momento ele vai ter como referência é o backup completo, porque o backup completo ele marcou que os arquivos passaram por backup. Já no caso do backup diferencial, o primeiro backup diferencial ele não marcou que os arquivos passaram por backup. Se ele não marcou, então o backup diferencial 02 vai incluí-los também no próximo backup. Aí vamos imaginar, por exemplo, que aí no diferencial 03, que foi feito aí, por exemplo, no dia 20, ele tem aproximadamente, eu tenho aí aproximadamente mais 20 GB de arquivos novos criados ou alterados. Aí você vai pensar, professor, nesse caso vou criar um backup diferencial de 20 GB? Não, você vai pegar esse backup de 40 GB, certo? Mais o de 80 GB e mais o de 20 GB. Então, nesse caso, eu vou ter um último backup diferencial de quanto? Eu vou ter aí 40 mais 80 mais 20, certo? Eu vou ter 140 GB de backup diferencial. Então, o que acontece? Você percebeu que o primeiro backup diferencial menorzinho, o segundo ele já é um pouco maior, o terceiro já é um pouco maior também, ele vai sempre crescendo, exatamente. A lógica do backup diferencial é ser um backup crescente, acumulativo. Enquanto que o incremental não, eu posso ter um incremental, por exemplo, de 40 GB no início, depois de 80, depois de 20, depois de 100. E aí eu vou ter que restaurar todos os backups incrementais separadamente. Já no caso do backup diferencial, não. Do backup diferencial, eu vou restaurar o backup completo, 01, que for feito, né? E eu vou restaurar o último backup diferencial. Mais uma vez, por quê? Porque o backup diferencial, ele não marca que os arquivos passaram por backup. Então, o diferencial ele não vai olhar para os backups diferenciais anteriores. Ele vai olhar, nesse caso, no caso do nosso exemplo, para o backup completo. Ele vai sempre analisar os arquivos que foram alterados, modificados, depois do backup completo, certo? Beleza, pessoal? Então, esses aí são os exemplos, né? Backup
incremental, backup diferencial, que são realmente os backups aí que têm uma maior dificuldade. O próximo backup que a gente vai conversar é o backup diário. Pessoal, o backup diário, como o próprio nome já diz, ele vai copiar ou modificar arquivos que ocorreram naquele dia. Não quer dizer que eu vou fazer um backup completo todos os dias. Não é isso. Por exemplo, vamos supor, exemplo simples, né? Se no dia de hoje eu instalei, né, por exemplo, eu baixei 3 vídeos. Então, apenas esses 3 vídeos vão para o backup diário. Se amanhã eu baixo mais 5 vídeos, pronto. Apenas esses 5 vídeos ficam no backup diário, certo? Então, a ideia do backup diário é justamente salvar os arquivos que foram criados ou alterados naquele dia em específico, certo? Nos dias. Por exemplo, no WhatsApp tem um tipo de backup que você pode fazer, pode até fazer diariamente, né? Suas mensagens. Seria até um exemplo mais próximo, certo? Então essa é a configuração aí do backup diário, beleza, pessoal? O chamado backup de cópia, né? Às vezes as bancas costumam cobrar, é basicamente como se fosse uma cópia rápida mesmo, né? Pegar assim um Ctrl+C, Ctrl+V dos arquivos todos e fazer essa cópia. Só que o backup de cópia, ele não é como o backup full, ele não vai marcar atributo nenhum, não vai fazer nenhuma marcação. É basicamente um backup emergencial, para de fato ali selecionar os arquivos todos ali e salvar, certo? É o chamado backup de cópia. Beleza, pessoal? Então esses aí são os principais backups que nós temos, né? Que pode cair aí na sua prova. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou jogar aqui, né, uma questãozinha aqui na tela para a gente tentar responder, certo? Aí quando você olhar a questão, você dá uma pausa no vídeo, tenta responder sozinho a questão e depois, certo, você vê aí o comentário, beleza? Então vamos lá para a questão, olha aí na telinha. Na busca por uma navegação segura na internet, é essencial conhecer as melhores práticas de proteção de dados e informações. Sobre os diferentes tipos de backup utilizados para garantir a segurança dos arquivos, analisar os itens abaixo. Item 1. Backup normal, também chamado de global, total ou completo. Ele copia todos os arquivos marcados para backup, mesmo aqueles que já tenham sido copiados anteriormente e que não tenham sofrido alterações. Após copiar os arquivos originais, ele os identifica como copiados. E olha para mim, pessoal, corretinho, viu? O item 1 está correto. Exatamente essa ideia. Veja, o backup completo, a ideia dele é justamente isso, pegar todos os arquivos, copiar todos os arquivos, até aqueles que já passaram por backup. Entendeu? Como ele próprio nome já diz, ó, global, total e completo, certo? Ele copia e depois ele vai identificar, certo? Que passou como backup, né? Ele vai marcar lá, ele vai alterar lá o atributo. Agora vamos lá, o item 2 ele fala do backup de cópia. Ele é igual ao normal, porém não identifica os arquivos copiados. É um tipo de backup tempestivo, ou seja, usado emergencialmente para evitar uma perda em caso de fazer uma manutenção do sistema. Ele é invisível à rotina de backup, rotina normal de backup, pois não identifica os arquivos copiados. Bom, olha para cá. Exatamente isso. O backup de cópia ele é muito parecido com o backup normal. A diferença é que ele não vai atribuir nada, certo? Não vai mexer no atributo de arquivo, ou seja, ninguém vai perceber que ele passou. Nesse caso, o sistema não percebe que ele passou por backup, entendeu? Como o próprio nome já diz, né? Ele é usado mais aí de forma emergencial. Então ele não faz parte de uma rotina de backup. Não é como você fazer um backup normal, depois um diferencial e tudo, ou então incremental, não. Backup de cópia é algo feito assim esporadicamente. Vamos lá. E o 3, backup diferencial é igual ao backup de cópia, porém identifica os arquivos errados, certo? O backup diferencial não tem essa finalidade, né? Ele não identifica os arquivos, muito pelo contrário, né? Ele não faz essa identificação. E o backup diferencial ele é um backup cumulativo, ele está sempre pegando aí os arquivos com base no último backup normal ou no último backup incremental, por exemplo, certo? Então nesse caso aí o item 3 está incorreto. Então nossa resposta aí, ó, letra D. Beleza? E aí, pessoal, querem responder mais uma questão? Vamos para só mais uma, certo? Para a gente aqui consolidar esse assunto, fechar mesmo. Beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima questão aí. O backup é um serviço que garante que podemos sempre recuperar informações de forma confiável e rápida. O backup deve armazenar as informações em uma mídia segura, de modo que, caso haja alguma pane, seja possível restaurar as informações originais. Em relação aos tipos de backup, julgue as assertivas abaixo. O backup completo é um método menos abrangente e já começou errado aí, viu, pessoal? E mais seguro para a proteção de dados e informações, embora exija maior capacidade de armazenamento e menor tempo para ser realizado. Pior ainda, aí, pessoal, ele precisa de um maior tempo para ser realizado, certo? E ele, de fato, ele ocupa muito armazenamento. Agora, dizer que ele é menos abrangente, não, muito pelo contrário, ele pega a totalidade dos arquivos, certo? Então, ó, primeiro item está incorreto. O backup incremental é também chamado de backup incremental cumulativo.
Trata-se de uma cópia de todos os dados que foram criados ou modificados desde o último backup completo. Esse tipo de backup armazena mais dados que o backup diferencial. Errado, viu pessoal? Item 2 está muito errado. Primeiro, o incremental não é cumulativo. Quem é cumulativo é o diferencial, certo? E o backup incremental ele vai pegar os dados sempre baseado no último backup completo ou no último backup incremental, certo? Agora, afirmar que esse tipo de backup armazena mais dados que o backup diferencial depende muito da situação. Às vezes o diferencial pode, né, como é a maioria das vezes, armazenar mais dados que um backup incremental, ou o incremental pode armazenar mais dados que um backup diferencial. Isso aí depende do momento e depende da rotina estabelecida, certo? Então, item 2 aí incorreto. 3. O backup diferencial trata-se de uma cópia de todos os dados que foram criados ou modificados desde o último backup completo ou incremental anterior. Porém, marca os arquivos que passaram pelo processo de backup. Pois é, viu que ele falou marca? Na verdade, o backup diferencial ele não marca nada, não marca atributo nenhum, certo? Ele vai sempre se basear no último backup completo, certo? Ou backup incremental, beleza. Agora ele não vai marcar, tá bem? Ele não marca, ok? Então, ó, item 3 também incorreto. Então, nossa resposta aí, pessoal, é letra C. Todas as assertivas são falsas. E aí, pessoal, gostaram da aula? Pois bem, ó, dá uma curtida aí, certo? Compartilha o vídeo que ajuda muito aqui o trabalho do teacher, beleza, pessoal? Então, essa foi a aula do backup. Um abraço para vocês, ó, e até a próxima, beleza? Valeu!